Vamos então continuar a construção do nosso trem de serviço, preparando hoje o vagão fechado para transporte de pessoal. Então eu vou abrir umas janelas aqui para ventilação e não é só isso. Esse vagão, ele vai ser um vagão limpa-trilhos. E não se esqueça, você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. Vamos então iniciar pela escolha do vagão fechado. Eu inicialmente escolhi esse vagão fechado aqui da MRS. Aí eu observei que o prefixo dele é FHS, que segundo aqui o código de vagões, pelo prefixo, o FH significa vagão fechado com tremonhas. Então ele não é muito adequado para esse tipo de adaptação. Ele é um vagão fechado, porém é um vagão que tem uma abertura superior e as tremonhas aqui embaixo. Então eu não achei muito adequado. Então eu resolvi escolher esse vagão aqui FRC, da rede ferroviária. Apesar de ser da rede ferroviária, a MRS ela herdou muito material da rede. Então eu achei assim bem adequado. E também para esse tipo de serviço, normalmente os ferroviários utilizam materiais já desativados, em mau estado. Então eu vou utilizar esse vagão FRC da rede ferroviária federal. O prefixo FR significa fechado com caixa metálica com revestimento. Então nesse vagão nós vamos instalar umas janelas de ventilação, fazer um dispositivo de limpeza de trilhos. Vamos fazer a desmontagem dele, inicialmente tirando os truques. Aqui já uma dica, o pino, aqui o eixo do truques estava soltando muito facilmente e eu coloquei um parafuso de rosca soberba. Eu coloquei esse parafuso aqui, substitui perfeitamente o eixo. Esse vagão aqui é um vagão madrinha, de um lado ele tem um engate Fratesco original e o outro lado já tinha instalado o engate Cadi. Então vamos retirá-lo também. Então vamos tirá-lo também porque nós vamos trabalhar aqui no chassi aqui do vagão. Aqui saiu a carcaça. Aqui é um vagão de Sling Door, O vagão que tem a porta, ele é móvel, vai dar um maior realismo ao nosso trabalho. Aqui tem uma chapa para aumentar o peso do vagão, ela está bem enferrujada aqui. Vamos aproveitar, vamos lixar isso aqui e dar uma pintura. Vamos iniciar a confecção do nosso limpador de trilhos fazendo a sapata. Aqui eu vou utilizar o estireno de 2 mm para fazer a sapata de 28 por 40. Eu estou utilizando o estireno porque é fácil de trabalhar, mas pode-se usar até uma chapa de madeira, um PVC, alguma coisa parecida. Um pedaço de acrílico. Isso aqui vai ser a sapata que vai correr nos trilhos, mas ela vai ter um revestimento embaixo. Agora vamos dar um acabamento aqui na lixa, quebrar as esquinas, pouca coisa, só para não ficar muito pontiagudo. Então nossa sapata está feita, 40 de comprimento e 28 de largura. Por que 28 de largura? Ela fica exatamente no comprimento dos dormentes ali. Então o que acontece? É suficiente ela trabalhar aqui sobre os trilhos e não atrapalhar nos pontos que o trilho corre muito apertado na maquete. Eu utilizei um MDF de 15 mm de espessura e fiz essa peça aqui, esse bloco. Ele tem 18 mm de largura por 34 de comprimento e ele vai ser colado aqui em cima da sapata. Ele estando com 18 mm de largura e a sapata com 28 mm, vão sobrar 5 mm para cada lado. Então essa peça aqui ela vai ser colada sobre a sapata nessa situação aqui, ó. Aqui eu já fiz a marcação onde vai ser colado o bloco. Agora eu vou fazer 2 pontos aqui, onde eu vou colocar 2 parafusos. Além da cola, eu vou colocar 2 parafusos aqui na placa, para ter a certeza que ela não vai se soltar. Aqui agora eu vou escarear o furo, para poder embutir a cabeça do parafuso. Já foi feito o furo, foi escareado. Agora vamos colar a sapata no bloco e em seguida parafusar para fazer a fixação. Aqui eu vou utilizar uma supercola, porque como essa peça aqui é de estireno, a supercola ela funciona bem nela. Só o bloco aqui que eu vou antes dar uma boa lixada aqui para a cola ancorar melhor. Vamos agora aplicar Tec Bond 793 no bloco. Pequena quantidade, espalhar aqui em toda a superfície, lembrando que depois eu vou parafusar, Já bem centralizado, já foi marcado lá onde ele vai ficar fixado, Fazer um furinho aqui com a broca de 1 mm para facilitar a entrada do parafuso.
Importante fazer um furinho para guiar o parafuso, porque ele pode forçar e rachar o MDF. Aqui é para não sair nunca mais, né? A própria cola já é suficiente para fixar. Então tá aí, ó, a sapata e o bloco. Agora nós vamos fazer o orifício aqui para passar o bloco aqui no chassi do vagão, bem no centro aqui. Eu vou fazer a marcação e cortar aqui com a serra. Já fiz aqui a marcação onde vai passar o bloco, agora eu vou fazer o corte com a serra. E primeiro o orifício para passar a serra, né? Já abri aqui o alojamento com a serra, agora eu vou fazer o ajuste fino com uma lixa, poder passar bem justo o bloco. Coloquei um pedaço de lixa aqui numa lima, para fazer aqui o acabamento. Tem que ser bem devagar, como é um plástico, eu não quero que fique muito largo, né? Também não pode ficar justo a ponto de prender. Esse bloco ele vai ter que trabalhar na vertical aqui. Aqui eu já dei o acabamento no alojamento do bloco, está entrando aqui perfeitamente. Agora eu vou colocar uma camurça aqui na sapata, semelhante ao vagão de serviço, né, o limpa-trilho da Fratesc, que tem também uma camurça aqui na sua sapata. Observe aqui que eu dei um calor na extremidade da sapata para fazer um ângulo de ataque, para evitar enroscar em algum obstáculo. Aqui eu vou colar a camurça aqui na sapata, também com a super cola. Ela cola bem esse tipo de material. Não precisa ser muito, que no futuro possa ser que eu venha substituir essa camurça, né? Eu deixei passando um pouquinho porque eu vou acertar com a tesoura depois. Tá aí a sapata feita, completinha. Camurça colada, agora vamos determinar o peso total do dispositivo. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo comparando o vagão limpa-trilhos da Fratesc com um vagão limpa-trilhos que eu mesmo fabriquei. Então eu fiz esse dispositivo aqui. O link desse vídeo está na descrição, quem quiser assistir, tá bem interessante. Como eu mostrei lá no vídeo, o limpador de trilho da Fratesc é composto por uma sapata de chumbo e ele tem aproximadamente 55 gramas. Na minha opinião, ele é muito pesado, porque ele cria uma dificuldade para as locomotivas puxarem ele. Então eu achei ele muito pesado. O que eu desenvolvi na ocasião, para esse vagãozinho aqui, ele ficou em torno de 24 gramas. Para esse novo dispositivo, que é parecido com esse que eu fiz aqui, eu vou colocar em torno de 35 gramas. Então ele já está pronto aqui a parte de baixo. Observe aqui que ele está com 9 gramas. Nesse dispositivo, eu vou colocar um peso total de 35 gramas. Eu poderia adicionar esse peso colocando uma placa de chumbo, dessas de balanceamento de roda de carro. Mas eu preferi fazer com uma barrinha de ferro de uma cantoneira. Até porque eu preciso não só do peso, mas eu preciso que ele ultrapasse as extremidades do bloco para, ao movimentar o vagão, o dispositivo não caia. Então eu fiz essa barra aqui, ó. Ela já está acabada, é muito simples. Serrei esse pedaço aqui, lixei toda ela e fiz um furo. Ela vai ser fixada em cima do bloco ali com um parafuso. Então aí está, o conjunto todo me deu 35 gramas. Agora fazer a marcação da furação. Fiz o furo aqui. Agora vamos fixar provisoriamente. Tá aí nosso dispositivo. Claro que aqui eu ainda vou fazer uma pintura, né? Não vai ficar assim puro, senão isso aqui de hoje para amanhã enferruja tudo. Desmontar aqui, fazer um teste inicial. Então, como eu disse, a chapa serviu de lastro e ao mesmo tempo ela limita o curso aqui do nosso dispositivo. Agora nós precisamos fazer a abertura do dispositivo na chapa que serve de lastro, que vem originalmente no vagão. Então eu vou fazer a marcação aqui e abrir com uma micro retífica. Esse peso ele tem que voltar a ser adicionado, esse lastro. Primeiro que é o peso original do vagão. E segundo que o peso do vagão não tem nada a ver com o peso do dispositivo limpa-trilhos, porque ele trabalha independente um do outro. Então preciso desse lastro no vagão para evitar o descarrilamento dos rodeiros. E um outro detalhe, quando eu tirei essa parte central do chassi do vagão, eu também tirei o reforço dele. Observe aqui que ele tem um reforço. Ele tem umas longarinas aqui que servem de reforço para tornar o chassi rígido. Com isso o chassi ficou mole. Então a recolocação dessa chapa de lastro vai fazer o meu chassi ficar rígido novamente. Aqui eu vou fazer uma marcação interna. E vou fazer o corte por fora para não atrapalhar o curso aqui do nosso dispositivo limpa-trilhos.
está nossa placa metálica do lastro do vagão. Vamos fixar aqui agora. Está agora o dispositivo. Já está tudo pretinho para disfarçar, né? Dispositivo feito. Não precisou colocar nada aqui em volta. Eu pensei em fazer uma caixinha com estireno em volta, mas não houve necessidade não, porque não está dando essa torção aqui. Então não está tendo problema nenhum. Vou fazer um teste agora dos trilhos. Vou engatar ele na cauda do trem de serviço. Ok. Observe que está alto aqui, ó. Então não tem problema, ele está livre. Está livre também, tem uma resistência, mas esse tipo de vagão limpa-trilhos ele tem uma resistência mesmo. O importante é o vagão ter um peso suficiente para ele não descarrilar. E aqui ele vai na cauda do trem de serviço. Lembrando que uma primeira limpeza de trilho, ele tem que ir na frente da locomotiva, para poder limpar o trilho antes que a locomotiva passe, porque não suja as rodas da locomotiva toda. Depois da primeira, segunda passada, aí a gente coloca ele aqui na cauda, não tem problema, ele vai passando e vai limpando mais aí. Vamos dar uma volta aqui para ver se ele está dando algum problema aí, alguma coisa. Velocidade 8, é minha composição 33. Está passando ali na cancela. Sem problema. Já está um pouco pesada, né? Tem vários vagões aí, e é uma U20C, ela está tracionando tranquilamente aí a composição. Enquanto eu vou deixar ela rodando aí para teste. Agora vamos colocar as janelas no vagão. Vou colocar nessa posição aqui, ó, uma de cada lado. Que eu vou fazer um molde para não errar, né? Porque eu não posso errar aqui. Se eu cortar isso errado, já viu, né? Aí complica. Então, vou fazer um molde aqui. Vou utilizar um recurso. Pegar esse papel aqui, que é um papel craft. Um papel que eu tenho especial para essas ocasiões. Caríssimo isso aqui. Opa, fiz igual a Jequiti agora. Pô, entreguei aqui. Onde eu arrumo papel de ótima qualidade, né? De excelente qualidade para fazer molde. Eu não sei, olha a dica aí, ó. Quem viu, viu. Quem não viu, volta o vídeo aí para identificar. Então agora eu vou cortar um molde para fazer a abertura lá no vagão. O molde vai ser 12 por 17. 12 de altura por 17 de largura. Vamos definir agora a altura da janela. Vou colocar aqui esse funcionário como se estivesse dentro do vagão, né? E vamos colocar a janela com a base dela na altura da cintura dele. Normalmente onde fica a altura de uma janela, né? Agora eu vou pegar meu molde e vou fixar a partir dessa linha de ribetes aqui, ó. Ela não atrapalha em nada. Foi marcado aqui, agora vamos fazer o alojamento da janela. Ela vai entrar de dentro para fora, ela tem esse ressalto aqui, ó. Parece que a espessura é pequena, mas não é não. Tem que cuidar para não ultrapassar os limites aqui do lápis, né? Eu vou cortar menor, depois eu faço o acabamento com uma lixazinha para chegar na medida. E fazer um rasgo inicial, depois eu passo a serra. Estou usando essa outra ponta aqui que fica melhor. Eu disse. Vamos usar uma lima ou uma lixa aqui para dar esse acabamento. Um aspiradorzinho de pó. Para esse trabalho eu recomendo muito esse aspiradorzinho de pó aqui, é veicular ele. Ele carrega no USB e deixa o local de trabalho sempre limpinho. Então vamos fechar aqui o vagão, só que antes o supervisor vai embarcar aqui no nosso vagão de serviço. É supervisionar a equipe aqui e ficar em contato com o maquinista. O modelista viaja, né? Então tá aí, pessoal, nosso trem de serviço com os vagões transportando todo o material necessário à manutenção da nossa via permanente. E no próximo capítulo eu vou fazer o envelhecimento de toda a composição do nosso trem de serviço. Muito obrigado por prestigiar o canal Essa Vida Dura de Aposentado. Se gostaram, dê aquele like, compartilhem e se inscrevam. Muito obrigado a todos e um grande abraço.
Valeu!